Por que procurar pensar, depois da desconstrução, as bases de um humanismo livre dos ídolos da metafísica moderna? A derrota do materialismo. Mesmo quando ele quer, com talento, reassumir claramente o projeto que leva a uma moral, a uma doutrina da salvação ou da sabedoria, o que Nietzsche, por exemplo, só fazia de modo subreptício, implícito, o materialismo contemporâneo não consegue, pelo menos, ao que parece, coerência suficiente para obter aprovação. Isso não significa que não exista algo de verdadeiro nele, nem elementos de reflexão profundamente estimulantes, mas apenas que, no todo, as tentativas para acabar com o humanismo resultam em fracasso. Gostaria de dizer uma palavra a respeito dessa renovação do materialismo, que reúne o estoicismo, o budismo e o pensamento de Nietzsche. Porque, de alguma forma, como acabo de sugerir, é exatamente devido ao seu fracasso que um novo humanismo deve, como que por oposição, ser pensado com novo empenho. No espaço da filosofia contemporânea, é sem dúvida André Comte Sponville quem leva a mais longe, com mais talento e vigor, a tentativa de fundar uma nova moral e uma nova doutrina da salvação com base na desconstrução radical das pretensões do humanismo à transcendência dos ideais. Nesse sentido, embora André Comte Sponville não seja nietzschiano, ele rejeita veementemente as nuances fascistas das quais Nietzsche nem sempre escapa. Ele se solidariza com a ideia nietzschiana de que os ídolos são ilusórios, com certeza de que eles devem ser desconstruídos, devolvidos pela genealogia a seu modo de produção, e que somente uma sabedoria da imanência radical é possível. Seu pensamento vai culminar também em inúmeras figuras do amor fati, num apelo à reconciliação com o mundo tal como ele é, ou, o que dá no mesmo, uma crítica radical da esperança. Esperar um pouco menos, amar um pouco mais, é, em sua opinião, a chave da salvação. Pois a esperança, ao contrário do que pensa o comum dos mortais, longe de nos ajudar a viver melhor, nos faz perder o essencial da vida, que deve ser abraçado aqui e agora. Como para Nietzsche e os estoicos, do ponto de vista do materialismo renovado, a esperança é mais uma desgraça do que uma virtude benéfica. Assim, André Comte Sponville resumiu sua fórmula tão sintética quanto expressiva. Esperar, diz ele, é desejar sem fruir, sem saber e sem poder. Portanto, é com grande malogro e de modo algum uma atitude que dá, como se repete tantas vezes, gosto à vida. A fórmula pode ser comentada da seguinte maneira: esperar é, antes de tudo, desejar sem fruir, já que, por definição, é claro que não possuímos os objetos de nossas esperanças. Esperar enriquecer, ser jovem, ter boa saúde, etc. Certamente não é já sê-lo, é situar-se na falta do que gostaríamos de ser ou possuir. Mas é também desejar sem saber. Se soubéssemos quanto e como os objetos de nossas esperanças iriam se realizar, nós nos contentaríamos, sem dúvida, em aguardá-los. O que, se as palavras têm sentido, é muito diferente. Enfim, é desejar sem poder, visto que, ainda por comprovação, se tivéssemos a capacidade ou poder de atualizar nossas aspirações, de realizá-las aqui e agora, não nos privaríamos delas. Limitar-nos-íamos a agir sem passar pelo atalho da esperança. O raciocínio é impecável. Frustração, ignorância, impotência são essas características maiores da esperança. Nesse ponto, a crítica que ele faz da esperança se liga a uma espiritualidade que, como você se lembra, já tínhamos encontrado tanto no estoicismo como no budismo. Com efeito, a doutrina da salvação materialista retoma naturalmente das sabedorias gregas a ideia do célebre carpe diem. Aproveita o dia de hoje, dos antigos, ou seja, a convicção que só vale a pena viver a vida que se situa no aqui e no agora, na reconciliação com o presente. Tanto para ele quanto para elas, os dois males que estragam nossa existência são a nostalgia de um passado que não existe, e a espera de um futuro que ainda não existe.
Com isso, em nome desses dois nadas, perdemos a vida tal como ela é. A única realidade que vale, porque é a única verdadeiramente real, é a do instante que deveríamos aprender a amar tal como ele é. Como na mensagem estoica, e da mesma forma que em Spinoza e Nietzsche, é preciso chegar a amar o mundo, é preciso elevar-se até o amor fati, o que é também a palavra-chave do que poderíamos chamar, mesmo parecendo algo paradoxal, de espiritualidade materialista. Esse convite ao amor não tem como nos deixar indiferentes. Estou convencido de que ele tem certa dose de verdade, que corresponde a uma experiência que todos nós já tivemos, a dos momentos de graça, em que, por felicidade, o mundo tal como é não nos parece hostil, desengonçado ou feio, mas, ao contrário, acolhedor e harmonioso. Pode ser por ocasião de um passeio à beira de um rio, diante da paisagem cuja beleza natural nos encanta, ou até mesmo no mundo humano, quando uma conversa, uma festa, um encontro nos preenchem. Todas essas situações tiro de Rousseau. Cada um pode naturalmente recuperar a lembrança de um desses momentos felizes de leveza quando experimentamos o sentimento de que o real não está ali para ser transformado, aperfeiçoado, laboriosamente, com esforço e trabalho, mas para ser saboreado no instante tal como é, sem preocupação com o passado ou com o futuro, na contemplação e na fruição, mais do que na luta engendrada pela esperança de dias melhores. Já disse tudo isso ao dar, se você se lembra, o exemplo do mergulho submarino. Portanto, não insistirei mais. É claro que, nesse sentido, o materialismo é uma filosofia da felicidade. Quando tudo vai bem, quem não seria tentado a ceder a seus encantos? Uma filosofia para o tempo bom, no final das contas, sim, mas aí é que está. Quando a tempestade se levanta, ainda podemos segui-la? Nesse aspecto, ele poderia ser de alguma ajuda, mas logo se esquiva de nós. É o que Epicteto, a Spinoza, os maiores foram obrigados a conceder. O sábio autêntico não é deste mundo. A beatitude nos é, lamentavelmente, inacessível. Em face da iminência da catástrofe, a doença de uma criança, a possível vitória do fascismo, a urgência de uma escolha política ou militar, não conheço nenhum sábio materialista que não se torne logo um vulgar humanista, sopesando as possibilidades, convencido de repente de que o curso dos acontecimentos poderia de algum modo depender de suas livres escolhas. Que seja preciso se preparar para a desgraça, antecipá-la, como dissemos, no modo do futuro do pretérito. Quando acontecer, pelo menos, eu me terei preparado. Concordo de boa vontade, mas que seja preciso amar em qualquer circunstância o real, parece-me simplesmente impossível, para não dizer absurdo, e até obsceno. Que sentido poder ter o imperativo do amor fati em Auschwitz? E de que valem nossas revoltas ou nossas resistências se estão escritas por toda a eternidade no real com o mesmo valor daquilo a que elas se opõem? Sei que o argumento é trivial, nem por isso jamais vi um materialista algum, antigo ou moderno, que tivesse encontrado meios de dar uma resposta. Eis porque, levando tudo isso em consideração, prefiro me engajar na via do humanismo, que tem a coragem de assumir plenamente o problema da transcendência. Pois, no fundo, é disso que se trata, da incapacidade lógica em que nos encontramos de evitar a questão da liberdade tal como aparece em Rousseau e Kant. Quer dizer, da ideia de que existe em nós algo que é como um excesso em relação à natureza e à história. Não, contrariamente ao que pretendem o materialismo, não conseguimos nos pensar como totalmente determinados por elas. Não conseguimos erradicar totalmente o sentimento de que somos de alguma forma capazes de nos afastar para observá-las de modo crítico. Pode-se ser mulher e não se fechar naquilo que a natureza parece ter previsto em matéria de feminilidade, a educação dos filhos, a esfera privada, a vida em família,
Pode-se nascer num meio desfavorecido socialmente e se emancipar, progredir graças à escola, por meio de, por exemplo, para entrar em outros mundos diferentes dos que um determinista social teria programado para nós. Para que você se convença, ou pelo menos para que perceba que estou tentando explicar, reflita um pouco no que forçosamente você sente. A bem da verdade, nós todos, sempre que fazemos o menor julgamento de valor. Como todos nós, sem dúvida, você não pode deixar de pensar, para tomar um exemplo entre 1000 outros possíveis, que os militares que ordenaram o massacre dos muçulmanos bósnios são verdadeiros canalhas. Antes de matá-los, eles se divertiram, amedrontaram-os, dando tiros de metralhadora em suas pernas, obrigando-os a correr antes de abatê-los. Às vezes, eles lhes cortaram as orelhas, torturaram-nos antes de matá-los. Em resumo, não vejo como dizer ou pensar de outro modo, a não ser com palavras como que acabo de empregar. São os canalhas. Mas quando digo isso, e você pode tomar qualquer outro exemplo, a vontade é evidentemente porque suponho que, enquanto seres humanos, eles poderiam ter agido de outro modo. Eles possuíam liberdade de escolha. Se os generais sérvios fossem ursos ou lobos, eu não faria nenhum julgamento de valor. Eu me contentaria em lamentar o massacre dos inocentes por animais selvagens. E não me viria à cabeça a ideia de julgá-los de um ponto de vista moral. Faço isso justamente porque os generais não são animais, e sim humanos, aos quais atribuo capacidade de escolher entre possibilidades. Poderíamos, é certo, a partir de um ponto de vista materialista, dizer que esses julgamentos de valor são ilusões. Poderíamos fazer-lhes a genealogia, mostrar de onde vêm, como são determinados por nossa história, nosso meio, nossa educação, etc. O problema é que nunca encontrei ninguém, materialista ou não, que fosse capaz de evitá-los. Ao contrário até. A literatura materialista está cheia, como nenhuma outra, de uma incrível profusão de condenações diversas e variadas. Começando por Marx e Nietzsche, os materialistas não se abstêm nunca de julgar permanentemente a Deus e o mundo, de pronunciar sentenças morais, das quais, no entanto, sua filosofia deveria abster-se. Por quê? Simplesmente porque, mesmo sem perceberem, elas continuam na vida corrente a atribuir aos seres humanos uma liberdade que eles lhe negam na teoria filosófica. De modo que poderíamos chegar a pensar que a ilusão reside, provavelmente, menos na liberdade do que no próprio materialismo, já que seu ponto de vista se revela insustentável. Para além da esfera moral, todos os julgamentos de valor, até o menor entre eles, uma observação sobre um filme que o agradou, uma música que o emocionou, sei lá mais o que, supõe que você se pense livre, que você se represente como falando livremente, e não como um ser transpassado por forças inconsistentes que falariam por seu intermédio sem que você percebesse. Então, em que acreditar? Em você mesmo, quando se pensa livre, o que faz implicitamente todas as vezes que emite um julgamento? Ou no materialismo, que afirma que você não o é, mas que não deixa de anunciar, assim que a ocasião se apresenta, julgamentos de valor que supõem sua própria liberdade? Cabe a você escolher. Quanto a mim, prefiro, em todo caso, não me contradizer continuamente e, para isso, postular, embora ela seja de fato misteriosa, como a vida, como a própria existência, uma faculdade de desenraizamento da natureza e da história. Essa faculdade que Rousseau e Kant chamava de liberdade ou perfectibilidade, que se encontra em situação de transcendência em relação aos códigos nos quais o materialismo gostaria de nos prender. Acrescentaria até, para completar e compreender o simples fenômeno do julgamento de valor que acabo de citar, que existe não somente transcendência da liberdade, por assim dizer, em nós, mas também valores fora de nós. Não somos nós que inventamos os valores que nos guiam e nos animam. Não inventamos, por exemplo, a beleza da natureza e o poder do amor.
Entenda o que estou dizendo. Não afirmo absolutamente que temos necessidade de transcendência, como um pensamento meio bobo se compraz em proclamar atualmente, acrescentando naturalmente que se tem necessidade de sentido, ou necessidade de Deus. Essas fórmulas são calamitosas, pois se voltam imediatamente contra quem as utiliza. Não é porque temos necessidade de uma coisa que ela é verdadeira. Ao contrário, há fortes possibilidades de que a necessidade nos leve a inventá-la e, em seguida, a defendê-la, mesmo por má fé, porque nos apegamos a ela. A necessidade de Deus, segundo esse ponto de vista, é a maior objeção que faço a ele. Não afirmo de modo algum que temos necessidade de transcendência dos valores. Digo o que é muito diferente, que não podemos dispensá-la, que não podemos nos pensar por nós mesmos nem nossas relações com os valores, sem a hipótese da transcendência. É uma necessidade lógica, uma exigência racional, não aspiração ou um desejo. Não se trata nesse debate de nosso conforto, mas de nossa relação com a verdade. Ou, para formular a ideia em outros termos, se não me deixo convencer pelo materialismo, não é porque ele me pareça desconfortável, muito pelo contrário. Como, aliás, Nietzsche afirmou, a doutrina do amor fati é fonte de um reconforto sem igual, motivo de infinita serenidade. Se me sinto obrigado a ultrapassar o materialismo para tentar ir mais longe, é porque eu considero impensável no sentido literal, por mais cheio de contradições lógicas, para que eu possa nele me instalar intelectualmente. Para formular mais uma vez o princípio dessas contradições, eu lhe diria apenas que a cruz do materialismo é que ele jamais consegue pensar seu próprio pensamento. A fórmula pode parecer difícil, no entanto, significa algo de muito simples. O materialismo diz, por exemplo, que não somos livres, mas está convencido, é claro, de que afirma tal coisa livremente, que ninguém o obriga de fato a fazê-lo, nem seus pais, nem seu meio social, nem sua natureza biológica. Ele diz que somos inteiramente determinados por nossa história, mas não deixa de nos convidar a nos emancipar dela e mudá-la, a, se possível, fazer a revolução. Ele diz que é preciso amar o mundo tal como ele é, reconciliar-se com ele, fugir do passado e do futuro para viver no presente. Mas, como eu e você, quando o presente nos pesa, não deixa de tentar mudá-lo na esperança de um mundo melhor. Em resumo, o materialismo anuncia teses filosóficas profundas, mas sempre para os outros, nunca para ele mesmo. Ele está sempre introduzindo transcendência, liberdade, projeto, ideal, pois, na verdade, ele não pode acreditar livre e requisitado por valores superiores à natureza e à história. Donde a questão fundamental do humanismo contemporâneo. Como pensar a transcendência sob suas duas formas, em nós, a da liberdade, e fora de nós, a dos valores, sem ficar sujeito à genealogia e à desconstrução materialistas. Ou ainda, é a mesma questão formulada de outra forma, como pensar um humanismo que esteja, por fim, desembaraçado das ilusões metafísicas que ele ainda carregava consigo na origem, por ocasião do nascimento da filosofia moderna. Como você deve ter entendido, é esse o meu programa filosófico, pelo menos aquele em que me reconheço plenamente, e sobre o qual gostaria de dizer algumas palavras para terminar.